é óbvio que não tem nenhum outro formato melhor, isso é democracia, todo mundo tem que ter voz e é óbvio que isso tem que acontecer. Mas não quer dizer que não tenha pontos positivos. Tem a China ali existindo muito bem, né? Assim, a China, se você fala em relação à desigualdade e nível de pobreza, ela tem muito mais gente pobre do que o Brasil. Então, não só por questões numéricas. Eles têm muito mais gente também por e isso. E eles teve uma ascensão da população gigantesca nos últimos anos, né? Teve. Encontra-se muita miséria na China ainda. Então, tem em qualquer lugar no mundo, nos Estados Unidos também, né? Se você for, tem miséria pra caralho. Tem um monte de mendigo lá em Nova York, em Los Angeles, né? Eles têm uma população que eu acho que é, inclusive, o recorde histórico dele de pessoas morando na rua. Claro. A questão é, eu entendo que o assistencialismo não vai tornar a sociedade mais produtiva. Não é assim que não funciona para aumentar a produtividade da sociedade. Não necessariamente, pode até que seja, porque, bom, você está dando dinheiro para as pessoas, elas têm dinheiro para investir também, pode aumentar a produtividade. Mas não dá para você não combater os monopólios e também não combater as leis estatais que causam distorções que favorecem os mais ricos, porque a gente tem aqui, por exemplo, a gente não paga imposto sobre lucros e dividendos, mas sobre o consumo é 40% em alguns produtos, entendeu? Então é um imposto totalmente injusto que foca a base da pirâmide econômica... Que paga o preço. Que paga o preço quando os ricos têm vantagem no Estado. Entendeu? Então é uma parada assim, tipo, isso não a gente não tá num sistema justo. E aí se você vai lá, pega e tira todo o assistencialismo do Estado, você vai só jogar as pessoas que já não estão no sistema justo, no sistema cada vez mais exatamente. injusto. Vira um darwinismo social, né? Basicamente, vira loucura. Se você tira o auxílio das pessoas que dependem do Estado, ou se você tira os sistemas públicos que hoje são socializados, como é que você garante que o pobre ele vai conseguir ter saúde? Ele não vai ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Como é que você garante que ele vai ter educação? Não tem dinheiro para pagar uma particular, sabe? Mas essa é a questão, não é preto no branco, né? Você não pode simplesmente falar, acabou o Estado agora, acabou todos os impostos. Não é bem assim, tem muita gente que depende disso, né? E depende disso, às vezes o Estado ele consegue sim fazer com que pessoas acabem tendo instrução, acabem subindo de vida, com medidas que vão até reduzir as desigualdades. O que acontece é quando o Estado ele acaba injetando dinheiro na economia de forma displicente. Como, por exemplo, aconteceu na ditadura. A contração de dívida externa fez com que o dinheiro se capitalizasse tanto para devolver esse dinheiro da população que não era dele para começar, porque ele queria manter as aparências de alto crescimento, queria manter as aparências de todas as obras que ele estava criando. Então, a partir do momento em que você, pela lei quantitativa da moeda, aumenta a oferta monetária, e porque o Estado está querendo se meter na economia, o que vai acontecer inevitavelmente é que a produção não vai acompanhar isso para sempre. Então, por mais que você dê auxílio para as pessoas, você sim, no curto prazo, vai ter uma aparente melhora na qualidade de vida delas. Só que se todo mundo está com mais dinheiro, as pessoas começam a comprar mais, então as empresas começam a cobrar mais caro por aquilo, porque elas sabem que tem mais pessoas com poder de compra. E elas estão vendo isso porque elas estão ganhando mais dinheiro também. Então, inevitavelmente... Mas elas não vão cobrar mais caro baseado na oferta e na demanda? Sim, sem dúvida. Bom, vai ter mais oferta, né? E a demanda não vai... Então, vai aumentar um pouco os preços, faz sentido. Mas é porque o dinheiro você injeta rápido na economia. A oferta demora para se regular. Sim. Então, no caso, é mais fácil você aumentar os preços, né? Então, é isso que acontece. Faz sentido. Por isso que acontece que, sim, medidas assistencialistas elas geram o benefício de curto prazo para a população. A galera ganhou dinheiro, pode gastar hoje. No mesmo dia você vê aquilo sendo bom para sua vida. Sim. Mas daqui a 6 meses, a inflação ela vai acontecer, entendeu? Então, ela vai correr o poder de compra. E o que acontece é o governo ele tem que intervir mais na economia, aumentando o salário mínimo, ele tem que aumentar os auxílios. Mas dá para combinar as duas coisas, né? Tipo, dá para ter um pouco de ideal. auxílio e ter um Estado fiscalmente responsável que... Se ele for fiscalmente responsável. Aí que tá. Exatamente. Sim. Eu não sei por que a galera não usa o Estado como se fosse uma empresa, tá ligado? Tem tanto jeito do Estado ganhar dinheiro. Por que ele não pega... Já viu aquele telão do Dubai, em Dubai? Que é um negócio que ele dá a curva num prédio e eles fizeram do jeito que parece 3D, aí quando o personagem chega a mão perto, parece que passa, assim, é muito louco. Por que o Estado não constrói uma porra dessa na Paulista e cobra uma grana dos anunciantes, pega essa grana e ajuda a população? Tá ligado? Ele tem essa capacidade, ele é dono da rua, ele é o único que pode permitir que algo desse aconteça, tá ligado? Então o Estado tem tantas maneiras de conseguir dinheiro, mas parece que não explora. Isso era a parada que eu gostava do Dória. O Dória... Tinha cabeça de empresário, né? Tinha uma cabeça de empresário. E ele fez umas negociações com empresas e pegou dinheiro em troca de publicidade em parques públicos. Por que não? As empresas estão loucas para chegar nos seus olhos. E se o Estado tem um spot que vale uma grana...
O único risco seria ter uma sociedade completamente cheia de propaganda em tudo que é canto. Mas tem que fazer do jeito sensível, assim. Dá pra pôr uma propagandinha ali, outra aqui, ganhar uma grana. E aí, pô, e aí dá R$200, R$100, R$1.000 pra cada família. Porque não dá pra ignorar que a gente tá... A economia mundial tá cada vez mais tecnológica. Então, os caras já estão usando fábricas com inteligência artificial, com robôs, e os robôs, eles substituem a maioria das pessoas na maioria das fábricas. Isso só tende a acelerar. Cada vez mais o robô vai poder fazer a coisa que a gente faz. Então, a gente está indo para um caminho, para uma sociedade onde a mão de obra não qualificada, que é aquilo como você estava explicando, a maioria da mão de obra aqui no Brasil, por causa de políticas públicas educacionais fajutas, se você não dá uma grana para elas, eles não vão ter emprego. Onde eles vão conseguir emprego, tá ligado? Existe aquela vertente que fala que quanto mais inovação tem, mais emprego se gera. E existe alguma verdade nisso daqui também, mas isso também não ajuda as pessoas que não foram qualificadas para entrar nesse mercado com esses novos empregos. Porque quando você fala, por exemplo, beleza, vamos trazer disrupção através de inteligência artificial. Provavelmente os empregos que vão ser gerados a partir disso, eles requerem pessoas que são mais qualificadas. E isso diretamente, mas até indiretamente também. Então, é preciso que o Estado ele tenha uma cabeça, como você falou, de empresa, não no sentido de eu tenho que dar auxílio para as pessoas conseguirem se manter porque, nossa, que droga, o mundo está evoluindo. Cara, o mundo vai evoluir de qualquer jeito. Então, a melhor coisa a fazer é criar uma educação de base para que as pessoas elas sintam-se como se elas fossem qualificadas para o mercado e elas não dependessem do Estado financeiramente para isso, sabe? É como um plano provisório, que ele tem começo, meio e fim, e não como se ele fosse algo atemporal e perpétuo na vida das pessoas, sabe? Então, as medidas devem ser muito mais voltadas para fazer capacitação, né? Qualificação Sim. E ajuste do modelo de ensino para que as pessoas saibam como elas podem ganhar dinheiro e prosperar, para que elas não dependam do Estado, porque assim o Estado, ironicamente, ele vai gastar menos dinheiro, porque ele vai precisar dar menos auxílio, ele vai poder se dar o luxo de reduzir a sua máquina pública, assim, cobrando menos impostos, então os preços tendem a diminuir. Ou seja, tudo começa com essa educação de base mesmo. Com certeza. O problema é que a gente não está fazendo isso. Se for fazer isso, demora um tempão. Longo prazo total. E a gente já tem uma grande parcela da população, de dezenas de milhões, que já não está capacitado para o novo mercado que está vindo aí. E aí, o que a gente faz com essa galera? Esse é o problema. Eu gosto muito da ideia liberal, assim. Já me identifiquei muito com essa ideia, né? Mas eu não acho que a gente não consegue ignorar a realidade no ponto de saber que, por mais que o livre mercado seja da hora, por mais que eu acredite nele, e por mais que o Estado tenha que ser cada vez menos regulador ou intromissor na vida da pessoa comum, não dá para ignorar que tem... pessoas que dependem dele. E tem uns problemas que só o Estado vai resolver, tá ligado? Então... E tem muita coisa também, cara, isso é verdade. Por exemplo, se você pega uma pessoa que está numa cidade no interior de Roraima, por exemplo... Às vezes, não para um empresário faria sentido colocar um sistema de correios ali, porque não ia dar ROI, não ia ter retorno. Sim. Porque não ia ter demanda o suficiente, ia ter que cobrar muito caro, enfim, não fosse a maior logística para levar as coisas para lá. Mas então você vai fazer o quê? Deixar as pessoas sem acesso a sistema de correios? Hoje em dia tem internet, né? Melhor pôr uma antena ali, acabou. Só que a antena não manda pacote, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você vai criar um e-commerce no interior de Roraima. Como é que você vai fazer para despachar os seus produtos, seus caminhos, para os seus clientes se você não tem correio? Você não vai. Então, aí você, teoricamente, depende do Estado para que ele seja esse ator que vai chegar e falar, beleza, eu vou disponibilizar isso aqui para você, mesmo que eu tome prejuízo. No caso, você está fazendo bem para o coletivo, nesse sentido, para quem está menos favorecido. Mas, cara, isso que você está perguntando assim, é uma coisa que, numa boa, não tem resposta. Porque você tem desde as pessoas que elas vão falar, cara, quer saber, o Estado tem que terminar, deixa todo mundo se virar mesmo, porque todo mundo é autônomo. Eu já fui desses. E isso é o ANCAP, basicamente. Sim. Mas se você é uma pessoa que tem, talvez, alguma empatia com o próximo e entender a realidade de pessoas que, cara, às vezes conquistaram alguma coisa só por causa do Estado, você começa a ser um pouquinho mais cauteloso com o que você fala. Porque é muito perigoso até você dizer e falar, cara, quer saber? Estado, para de dar auxílio, para de gastar tanto aqui. Porque, realmente tem gente que, cara, vai não ter o que comer. De fome. Você vai morrer de fome, né? Sim. Então, o que você faz com essa galera? Você sabe que pro Estado, realmente, seria melhor não dar dinheiro nenhum, não socializar nada disso, financeiramente falando. Sim. Só que você só reconsidera questões financeiras quando você vai gerenciar um país. Não, né? Então, o que você faz, cara? Putz, velho, eu acho que tem uma cabeça cada vez mais de conseguir fazer o que você falou. O fiscal do país ele tem que estar saudável. Ou seja, se você tratar como uma empresa, tem que ter mais dinheiro entrando no governo do que saindo. Sim.
Porque assim você consegue criar mais reservas internacionais, o que vai te dar uma segurança cambial mais forte. O real ele começa a se tornar uma moeda mais valorizada. Se o real se torna uma moeda mais valorizada, você tem atração de capital estrangeiro também. Ele começa a valorizar nossas iniciativas privadas. Então tem mais capital estrangeiro fluindo para o Brasil. Se tem mais capital estrangeiro vindo para o Brasil também, você tem um desenvolvimento ainda mais rápido, você tem um barateamento de preços, porque você fica mais competitivo na sociedade. Você tem um barateamento de preços, as pessoas que eram pobres ficam menos pobres, porque elas agora, com a mesma quantidade de dinheiro, podem comprar mais coisas também. Entendeu? Então, é muito mais em relação ao governo ele conseguir ser cauteloso como ele lida com as próprias finanças públicas, ao invés de simplesmente contrair dívida para criar medidas assistencialistas, ele usar o dinheiro que ele tem para criar obras de infraestrutura, para modernizar o país, porque o Estado, diferente do que o ANCAP fala, ele produz sim, ele pode produzir menos do que uma empresa, no caso, em relação à taxa de produtividade, né? Mas ele gera riqueza. Ele pode gerar riqueza por meio de obras, ele pode gerar riqueza por meio de educação, ele pode gerar riqueza por uma série de coisas. Sim, investimento. Você vê, por exemplo, a NASA, que foi a precursora do desenvolvimento tecnológico que hoje a gente tem usando nossos celulares, né? Que mandou o homem para o espaço. Isso foi subsidiado pelo governo. Total. Então, muitas criação de computadores, exato. Sim. Então, não existe argumento que vai ser favorável a você dizer que o Estado não produz. É impossível que isso seja justificado. É claro que o Estado produz. Mas... Então você enxerga o Estado tendo uma parte na sociedade importante. Com certeza. E ele tem que ser forte em certas áreas, assim. O que você acha que o Estado teria que fazer, assim, pra caralho? Boa, tem a visão de que, porra, o Estado mínimo é basicamente segurança nacional e proteção de fronteiras. É basicamente isso. Iluminação pública, talvez. Saúde, né? não? Isso é a visão do Estado mínimo. Aí tem aquelas coisas que começam a ser refletidas, né? Por exemplo, quando... eu vou falar da minha opinião, tá? Claro. Mas só pra ter a base aqui. O maior case de Estado mínimo já criado foi os Estados Unidos. Né? Então, quando a Constituição norte-americana foi escrita, foi uma Constituição extremamente enxuta. Basicamente dizia que o ser humano tinha liberdade para fazer tudo o que ele quisesse, desde que ele não violasse a liberdade de outra pessoa. Então, isso foram os princípios que moldaram a Constituição norte-americana. E os Estados Unidos, ele de fato se tornou uma economia extremamente produtiva. Ele hoje é a maior potência do mundo, só que o que aconteceu foi que o Estado mínimo criado lá, ele acabou se tornando um Estado próximo do Estado máximo, porque hoje, se você pega o tamanho do Estado norte-americano, ele é o maior Estado do mundo, e ele faria com que, por exemplo, o Império Romano, na época do Império Romano, ele se tornasse mais parecido com uma agência do Detran. Tipo, não ia ter poder nenhum, sabe? Porque, cara, olha o que é os Estados Unidos. Então, por que um Estado começou a ser mínimo, se transformou no Estado máximo? Quase máxima. Porque a tentação para uma sociedade extremamente produtiva gerar valor para o Estado é de fazer o Estado justamente ter mais coisas com que ele pode intervir para ajudar as pessoas. E aí ele começa quando tem dinheiro para socializar a educação, ele socializa a saúde, ele socializa uma série de coisas. Só que o momento em que isso acontece, ele pode ser favorável ou ele pode não ser favorável. O que aconteceu no Brasil o Brasil já começou sendo absurdamente tributado, né? Então, antes da gente ter uma livre iniciativa privada que pudesse fazer o bolo crescer, a gente já começou repartindo ele. Já começou com altas cargas tributárias, com corrupção, com má gestão de recursos públicos. Isso é intrínseco à história brasileira. Aqui sempre foi uma varjazinha, né? Sempre foi uma varjazinha. Então, se essa varjazinha que sempre existiu, ela é uma realidade nossa, né? Então, na verdade, o que a gente tem que pensar cara, a sociedade já depende do Estado. Não tem mais como você voltar atrás em relação a isso. Então, eu acho, sim, você tem que socializar a saúde, você tem que socializar a educação. Caso contrário, como é que você ia dar saúde e educação para a maior parte das pessoas? Não ia, se não existisse Estado. Mas tudo melhora se você simplesmente conseguir gerenciar suas finanças. É só isso, é só entrando mais dinheiro do que sai, basicamente. Né? Pode crer, pode crer. Então, eu acho sim, cara, deveria socializar tudo isso, porque né, existem seres humanos por trás dos números. Sim, que é complicado quando a gente fala socializar a saúde. Então, será que qualquer ser humano que tiver qualquer problema deveria ser atendido por Estado? Não. Até os mais caros, dos tratamentos mais caros? É complexo. É complexo, né? É complexo, porque existe também a vertente que a pessoa fala, não, peraí, mas você vai negar um tratamento super inovador e extremamente caro de $1 milhão para uma pessoa que está morrendo agora? Você pode falar, cara, às vezes você pagar $1 milhão para uma pessoa ter um tratamento de saúde hoje vai impedir com que o governo tenha dinheiro para ajudar, às vezes,
100 mil pessoas com outros tratamentos, Sim. sabe? Então, é preciso que seja feita escolhas e imposto limite, sim. O governo não pode fazer tudo. Sim. Tudo não bem dá pra todo mundo ter o sistema de saúde do Bill Gates, né? Não dá. Não tem dinheiro para isso. Teoricamente, a nossa Constituição permite isso, né? Porque está escrito no nosso artigo 6º que todo ser humano, todo indivíduo, ele deve ter acesso à saúde. Mas é aquela coisa do contrato. Se você fala que você tem acesso à saúde, o que isso significa? Quer dizer que se você estiver morrendo, você vai receber tratamento? Ou quer dizer que se você fizer um corte, você vai ganhar um esparadrapo? Sabe? Não existe limites bem definidos sobre o que o Estado deve ou não deve fazer. Pode crer. Então, a primeira coisa é estabelecer um limite, porque eu acho que tem que ter um limite financeiro do quanto o Estado ele pode gastar por cidadão. Mas aí é foda, porque os caras pegam um vídeo de uma menininha de 6 anos que tem uma doença incurável. E aí comove milhões de pessoas. A Emily vai morrer se o Estado não pagar. Aí, tipo, qualquer pessoa que olha aquilo fica assim, não, salva a Emily. Então é complicado pra caralho essa porra. Aí o que a gente deveria considerar putz, a Emily que tá passando por essa situação, cara, beleza, é uma merda isso que ela tá vivendo e, putz, provavelmente nem se o Estado ajudar, às vezes ela consegue ser. Mas se o Estado ajudar, com certeza, centenas de milhares de outras pessoas, quando precisarem, não vão ter recurso para serem ajudadas. Por menores ou maiores que sejam os graus de suas necessidades, sabe? Talvez quando estiver no mundo do Star Trek, né? Que dá pra você entrar assim na nave espacial, você clica um botão, ele imprime uma marguerita pra você. Talvez nesse momento a gente consiga dar saúde de qualidade pra todos, né? Mas agora não tem dinheiro, né? Mas é muito triste a história da Emily. Eu quero que ela seja salva em todas as hipóteses. Cara, todos nós, né, mano? Mas é aquela coisa, tipo, você tem um trem e existe 2 avenidas, 2 vias que você pode fazer. O trem ele vai atropelar 2 pessoas em um, vai atropelar 10 pessoas no outro, sabe? Pois é uma escolha difícil. É uma escolha difícil, né? Aí, normalmente, a maior parte das pessoas fala, putz, eu prefiro o que vai atropelar 2, né? Então... Depende de quem é as 2. Se for sua mãe e seu pai, né? Você vai preferir que as 10. Pode ser que sim. Exatamente. Só que, se você fala numa questão que se isenta a índole das pessoas, de quem tá lá ou não, você vai entender aquela escolha que vai fazer vai ter o melhor malefício pro todo. E, nesse caso, o menor malefício para o todo seria quando você tem mais recursos que podem ajudar mais pessoas. E não quando você tem poucos recursos porque você usou muito para uma pessoa só. Porque acaba sendo injusto. Por que uma pessoa, teoricamente, vai ter direito a receber um tratamento de 100 mil reais? Você tem uma outra que está precisando de um tratamento de 1.000 reais que também vai salvar a sua vida. E ela não consegue porque você ajudou a outra. Entendeu? Não, a prioridade, né? Você salva primeiro, você gasta... É custo-benefício, né? Primeiro você usa todo o dinheiro, você pode salvar mais pessoas pagando menos, aí o que se sobrar, você vai salvando o resto, né? Mas na prática não é isso que acontece, né? Você não tem ordem de chegada. Você fala, seu tratamento é caro pra caralho, volta daqui a 2 anos que a gente vai poder, sabe? E se você for amigo de um político, não, vamos aprovar teu tratamento, fica tranquilo. E aí faz campanha em cima, exato. É assim o mundo, né? Infelizmente.